Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui, muito obrigado por você ter clicado agora nesse vídeo. Eu peço a você, gentilmente, para ir comigo até o final desses minutinhos importantes. Bater um papo aqui com vocês sobre a eliminação do forte candidato, né, ex-jornalista, Fernando Villavicencio. Fernando, candidato a presidente, né? As eleições iam ocorrer agora. E o vencedor teria direito a liderar o país, chefiar o país, chefe do executivo, por 5 anos, se não falha a minha memória. O Fernando, eu vou mostrar para vocês aqui, ele foi eliminado com 5, né? 5 aqui, ó. Claramente a sua segurança falhou e demonstra como o narcotráfico, ele conduz a esquerda latino-americana conforme seus interesses. E esse laço, esse enlace matrimonial é muito forte. Esquerda latino-americana e os cartéis. Equador vive uma guerra literal que eu falo. Os índices de homicídio saltaram mais de 200% de 2022 para 2023. Uma figura política é muito importante no Equador e ela não está no Equador. Essa figura está na Bélgica, exilado na Bélgica. É o ex-presidente Rafael Correa, amigo do Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo exerce grande influência não só no Equador, mas muita influência no Brasil, tanto que tem um dos seus cabeças como presidente do Brasil atualmente, sempre regeu aqui a política no Brasil, de igual modo em outros países aqui da América Latina, né? Nicarágua e por aí vai. O que vocês viram, estão presenciando nos noticiários, eu quero colocar algumas notícias para que vocês saibam que todos aqueles que se opõem ao regime corrupto, aos narco-regimes, aquele sistema, né, que o narco-regime financia a justiça, né, colocando seus representantes, assim como saiu notícia aqui do PCC, colocando representantes no cargo de justiça brasileira, financiando, né, concursados a juiz, e aqueles que eles não conseguem comprar, que já são juízes, promotores, políticos, eles colocam seus políticos e seus promotores. PCC no Brasil, isso é matéria pública, né? Isso é de saber público notório. Mas aqueles da América Latina que se opõem a essa esquerda financiada por narco-regimes, ou ele tem o seu registro de candidatura cancelado, como aconteceu na Venezuela, ou ele sofre um atentado e, na sequência, ele é retirado do poder, como é o caso do presidente brasileiro, ou ele é simplesmente eliminado, como acabou de acontecer no Equador. Basicamente é isso. Vamos lá, vou colocar para vocês algumas matérias, e aí depois a gente conversa. Está aqui uma matéria do El Universo, Fernando Villavicencio, e suas 260 investigações contra Rafael Correa e outros governantes. Essa matéria aqui é de algum tempo atrás, e o Fernando, que foi eliminado no dia de ontem, né, no Equador, ele fez essa matéria, ele estava exilado no Peru, ele estava no Peru, exilado, por causa da perseguição, após fazer muitas denúncias. Ele era um jornalista investigativo e ele denunciava o esquema de corrupção no Equador, envolvendo políticos, figuras públicas e governantes, né, com essa guerra com os cartéis. O Equador ele está em guerra com duas facções, o cartel de Sinaloa e um outro cartel que surgiu no Equador. Cartel de drogas, que eu estou me referindo, drogas e armas. Então, a disputa de território desses cartéis leva-os estrategicamente a financiar o candidato que tem um diálogo mais cabuloso com eles ou não, certo? E o Fernando, ele denunciava a corrupção com os agentes públicos e como o narco-regime financiava esses agentes públicos. Ele ganhou notoriedade na vida pública, jornalista, através dessas investigações. Ele liderou 260 investigações contra Rafael Correa, o ex-presidente, que está exilado onde? Na Bélgica, que é o grande jogador, é o grande influenciador
nunca deixou de sair da vida pública no Equador. Então, o cara que foi eliminado ontem não é só um candidato que disse que ia obliterar o esquema de tráfico humano e tráfico de drogas no Equador. Não é só por isso. É porque antes ele já era um jornalista investigativo, ganhou fama com isso, ganhou notoriedade com isso e fez disso capital político também, não somos inocentes, mas ele denunciou só contra o Rafael Correia, amigo do Foro de São Paulo, ele liderou 260 investigações. E o Rafael Correia teve que sair do Equador e se exilou por causa dos esquemas de corrupção. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, El País. Rafael Correia diz assim: podemos conseguir o que Bukele está tentando fazer, mas sem violência. Aquele ditador, Bukele. Ex-presidente equatoriano não descarta a convocação de uma Assembleia Constituinte para invalidar o referendo de 2018, que o impede de concorrer à reeleição. Por causa de esquema de corrupção, um referendo foi feito e o baniu da vida pública, e ele teve que se exilar para não ser preso. Ex-presidente Rafael Correia. Agora dá mais uma olhadinha aqui, ó. Fernando Villavicenzo denuncia o assassino judicial no Equador. É quando ele, como ativista político, jornalista, ele estava em Lima e ele denunciou o ativismo político, ele evidenciou a corrupção do judiciário do Equador, um grande conluio com o sistema político do Equador, que não prendia ninguém. Dá mais uma olhada aqui, por exemplo, o que eu falei do narcotráfico e a guerra, né, dos cartéis mexicanos com os cartéis equatorianos que surgiu o cartel equatoriano e vários outros que eles chamam de microcartéis que surgiram nos últimos anos. Como o narcotráfico ganhou poder no Equador e violência no país explodiu em 5 anos. De 2022 para 2023 subiu mais de 200% o índice de homicídio no Equador. Se você lembrar de El Salvador, os índices eram semelhantes. Mas aí o presidente de El Salvador foi para cima do narco-regime, humilhou e expôs as gangues e seus líderes. A mídia mundial disse que ele é desumano, né, que seria denunciado para a ONU, está sendo colocado como ditador. Por quê, gente? Porque a esquerda ela é nutrida por um sistema que vem, né, é o mesmo curso das águas do narcotráfico, da corrupção, do tráfico de armas, do tráfico humano. E o Equador, você sabia, a fronteira ali, aquela região, Peru, Equador, é a região onde tem os maiores índices de tráfico humano. Certo? Lembra do filme recente? Que aí está sendo boicotado? Bom, só para vocês tomarem conhecimento, Foro de São Paulo começa em La Paz. Aqui vocês vão ver que a organização extremista comunista da América Latina tinha um grande amparo em Rafael Correia, como você está lendo aqui, Rafael Correia, ex-presidente do Equador, assim como Evo Morales na Bolívia. Gente, é o seguinte, o esquema é muito grande e a elite globalista financia a esquerda latino-americana, principalmente para avançar algumas pautas, como legalização de entorpecentes. Se você pensar no primeiro país latino-americano a legalizar os entorpecentes, vamos colocar assim, o orégano, foi o Uruguai. Mas um ano antes de legalizar o orégano no Uruguai, quem é que financiou o Frente Amplia? Frente Amplio, que era uma coalizão de partidos de esquerdas. George Soros. Ele financiou quem? Financiou o Mujica, que era a peça central, o cabeça, né, um dos cabeças do Foro de São Paulo na época. Mujica foi o nome que legalizou com o apoio de Soros e Rockefeller. Tanto que o Mujica se encontrou meses antes com o Rockefeller e Soros lá em Nova York, antes da cúpula da ONU. Então, é um emaranhado. Eu falo para algumas pessoas que são pessoas inteligentes, mas falta um pouco mais de se abrir um entendimento, de estudar. A esquerda latino-americana ela é financiada na sua gênese pelo narcotráfico. Isso aconteceu por causa da guerra às drogas. Isso aconteceu antes disso por causa da Guerra Fria. Certo? E essas forças rebeldes,
eram munidas pela antiga União Soviética e, por outro lado, também pela CIA, representando os Estados Unidos. Então, o que aconteceu no dia de ontem com o Fernando, ele disse que acabaria, que ia obliterar essa rede que envolve poderosos e cartéis no Equador. Ele não era, segundo a pesquisa, o principal candidato, mas possivelmente ele poderia ganhar as eleições e foi eliminado. E é assim. E é assim. Lidando com organizações desse tipo, como você está vendo aí, aqui, ó, Jalisco e cartel de Sinaloa, que é o cartel mexicano, expandem a violência no Equador. Autoridades preparam seu exército. Lidando nesse contexto, a irmã do Fernando veio a público logo depois do fato dele ser eliminado, né, do candidato ser eliminado. A irmã dele disse, eles sabiam que ele não tinha proteção, eles sabiam que ele estava sendo ameaçado, não liberaram o devido efetivo. E, para a gente concluir o vídeo, o suspeito que disparou contra o Fernando, ontem, que o eliminou, também já foi eliminado na prisão. Aqui no Brasil, o cara que tentou eliminar o Bolsonaro, esse cara recebeu um grande amparo da justiça, uma soma considerável de dinheiro, foi colocado em um presídio manicômio, em um centro psiquiátrico, não falou nada, deram por encerrado, não acharam, e o cara era afiliado ao quê? À esquerda radical brasileira, conectada ao Foro de São Paulo. Vejam, aqueles que eles não eliminam da vida pública, eles eliminam literalmente. Essa é a realidade. Vou parar por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.